Tudo bem, pessoal? Professor Jonas com vocês de novo para nossa revisão de gramática. Então a gente vai aproveitar para trazer mais alguns critérios, trabalhar com algumas questões, tá? Então a gente, além dessa revisão do conteúdo, obviamente de explicações, que a gente ainda vai fazer alguns adendos, alguns adicionais, a gente ainda vai fazer uma aplicabilidade um pouquinho maior em cima das questões, puxar ali os comentários para a gente ver por que aquilo está coerente, está errado e assim por diante. Então a gente tem critérios muito pontuais para hoje, tá? Critérios que a gente tem ali uma taxa de queda bem interessante nos concursos, ok? Então de acentuação, regência, crase e mais alguns que a gente vai conversando também. E para a gente começar, então a gente tem justamente o critério de acentuação. Percebam que de início eu estou colocando para vocês ali dois símbolos, né? Dois acentos bem específicos. O acento agudo e o acento circunflexo. Por que que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Porque muitas questões trabalham lá com a ideia do tio. Lembram do tio? Aquela minhoquinha lá que vai em cima? E mencionam ou afirmam que o tio é um acento e na realidade não é. Quando a gente pensa em acentuação gráfica, tá? Porque nós temos o acento ali ainda diferencial, parará, ou que vai dar a crase, né, a fusão para a crase que vem depois, nós temos coisas diferentes. Mas para acentuação gráfica nós temos o acento agudo e o circunflexo. Tá, Jonas, e o tio é o que então? O tio não é acento. O tio é um sinal diacrítico. Olha que nomezinho bacana para decorar. Sinal diacrítico. O que isso significa? O tio ele serve exclusivamente para nasalizar. Apenas para isso. Então, ó, se eu sei acentuação, eu vou trabalhar então com qual ou quais dois acentos? O agudo ou o circunflexo. Diferença de utilização deles. Para regras, nenhuma. Esses dois acentos, eles dependem única e exclusivamente da fonética. Ou seja, o acento agudo vai ter uma pronúncia aberta e o acento circunflexo vai ter uma pronúncia fechada. Agora, em questão de, Jonas, se for uma oxítona terminada em tal coisa, é por isso que eu vou usar o acento agudo. Não faz diferença nenhuma. Qual é a pronúncia, certo? Então, o agudo, pronúncia aberta, e o circunflexo, pronúncia fechada. Combinado? E já descartamos, já sabemos que o tio, então, não é acento. Ele é um sinal. Um sinal. Vamos lá, então. Vamos começar com as nossas regrinhas? Regra para hoje, tá? Então, o que a gente tem? Primeira regra. As regras de monossílabas tônicas. Lembram? Monossílabas? Monossílaba são aquelas palavrinhas, né, que tem apenas uma sílaba. Por que a gente chama de tônica? Porque ela tem a pronúncia forte. Combinado? Depois eu vou mostrar um exemplozinho ali para vocês também. Vou para o quadro para a gente montar um esqueminha e deixar as coisas mais práticas, tá? Mas tudo que eu estou falando a gente vai acompanhando pelas telas também. Então vejam comigo aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Primeira regrinha então, ó. A gente tem as monossílabas tônicas. Pensem comigo que quando a gente tem monossílaba tônica, a gente vai pensar agora em terminação. Deixa eu explicar isso para vocês. Com a última reforma ortográfica, se tentou, né, unificar algumas coisas, não só em acentuação, mas em acentuação também aconteceu este detalhe. Então o que acontece? Todas as regras de acentuação gráfica, elas estão preocupadas com a terminação das palavras. Combinado? Por isso que vocês vão me ouvir falando o tempo todo, ela é uma monossílaba tônica terminada em tal coisa, ela é uma oxítona terminada em tal coisa. Então a gente está olhando as terminações, ok? Então lembrem desse detalhe. Eu sei se a palavra será acentuada ou não por meio da terminação. Então o que a gente tem aqui, ó, monossílaba tônica, ela é acentuada se ela for terminada, vou trocar o canetão aqui, em A,
E e ó, elas podem ou não estar acompanhadas de S, ou seja, elas podem estar pluralizadas. Vamos decorar de forma bem prática, ó, grava macetezinho bem simples, ó. Pá, pé e pó. Percebam que eu tenho uma sílaba apenas e elas têm uma pronúncia aberta, uma pronúncia forte, e elas terminam em A, E e O. Se eu acrescentar o S, não faz diferença nenhuma, tá? Então elas podem ou não estar pluralizadas. Só que, além disso, nós temos monossílabas tônicas terminadas no que a gente chama de ditongos abertos. Lembram o que é um ditongo aberto? O que é um ditongo, pelo menos? Ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Se eu te der o conceito bonitinho da gramática, é uma vogal e uma semivogal, ok? Mas para decorar, são duas vogaizinhas que quando a gente separa, elas ficam na mesma sílaba. Beleza? Então o que acontece? Pô, Jonas, muito complexo, ditongo, aberto, não sei o quê. Eu sempre dou aquela sugestão básica de professor, né? A gente tem 3. Então não custa saber quais são, porque a gente vai usá-los, inclusive, em outra regra. Então a gente tem, ó, quais são os ditongos abertos que a gente vai trabalhar? Ei, el e oi, certo? E aqui também não interfere para a gente se nós vamos tê-los pluralizados. Por exemplo, olhem comigo aqui, ó, se eu colocar céu. Então vejam que é uma monossílaba, tá? Olha o ditongo aqui, ó. Porque as duas vogais ficaram na mesma sílaba e ela tem uma pronúncia aberta. Tem que pronunciar ei, el, oi. Posso colocar aqui, por exemplo, ainda dói, certo? Então, é uma monossílaba, termina com um ditongo aberto. Aí tem aquele tipo de dúvida, de detalhamento, por exemplo, ó. Pergunta bem prática. Por que eu estou acentuando o céu e eu não estou acentuando seu? Percebam que em ambos os casos a gente tem monossílabas e em ambos os casos eu tenho ditongos. Só que olha a regrinha como foi escrita, nós temos ditongos abertos. Para que eles sejam acentuados, a gente tem que pronunciar ei, el, oi. E quando eu pronuncio esta palavrinha aqui, a pronúncia é fechada. Então, sim, é uma monossílaba, sim, é um ditongo, mas não tem pronúncia aberta. Portanto, aqui a gente não acentua. Fechado? Então, primeira regra, nós temos monossílabas tônicas terminadas. A, E e O e ditongos abertos. Fechou? Vou passar. Aí a gente vai para a próxima regra. Vou ficar no quadro aqui para manter o nosso esqueminha, para ficar mais prático para estudo. Então, vamos lá. Agora a gente entra naquelas regrinhas que tecnicamente todo mundo estudou no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio, está revisando agora para concurso, que são as de oxítona, paroxítona e assim por diante. Vamos começar pela mais fácil? Então vamos lá. Ó. A gente tem as proparoxítonas. Ou seja, significa que eu tenho a antepenúltima sílaba tônica. Ok? E aqui, senhores, aquela regrinha prática, aquela regrinha fácil. Qual é? Todas são acentuadas. Ok? Percebam que ali eu tenho escrito, ó, por exemplo, tônica, ó, última, penúltima, antepenúltima, acentuei. Sílaba, última, acentuei. Antepenúltima, proparoxítona, todas serão acentuadas. Não preciso lembrá-los de que o quê?
é a regra que menos vai ser cobrada, porque ela é a mais fácil, né? Ela é a regra padrão, então todas são acentuadas. A gente vai então para aquelas que têm regrinhas, ok? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui. A gente tem as oxítonas, oxítonas. Oxítonas, a última sílaba tônica. Lembra que a gente acabou de fazer as regras das monossílabas? De acordo com a gramática, nenhuma regra de acentuação ela se repete em outra regra. Por exemplo, uma regra de monossílaba não é igual a uma regra de oxítona, não é igual a uma regra de paroxítona. Eu concordo, já vou explicar por quê. Só que nós estamos aqui ganhando tempo, nós temos que decorar, a gente precisa lembrar de regra. Nós vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V das regras de monossílabas. Ok? Você vai lembrar, ó. Como é que era lá? Monossílaba tônica terminada em A, E e O, acentua. Oxítona terminada em A, E e O, seguidas ou não de S, a gente acentua. Tá, Jonas, mas você acabou de dizer que a gramática defende que nós não temos regras iguais, aqui está igual. Não, né? Porque ó, uma monossílaba tem uma sílaba. Oxítona, paroxítona, proparoxítona e qualquer outra regra de acentuação vai se preocupar com dissílabas acima, com 2 sílabas, 3 sílabas e assim por diante. Aqui é só para a gente gravar, para ficar fácil de copiar, de entender ou de decorar essas regras. Então eu posso ter aqui, ó, por exemplo, Guaraná, ó, última, termina em A, é a mais forte. Vamos fazer uma com som fechado, ó. Você é a última, é a mais forte, termina em E. Avó, avô. E percebam que colocando ou não o S não faz diferença. Nós tínhamos mais uma regra lá de monossílaba, que era com ditongo aberto. Nós vamos reutilizar. Ei, el e oi. E de novo, com S ou não. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, herói. Povo, nós temos uma oxítona, porque é o som mais forte, é a última sílaba, terminada em ditongo aberto. Portanto, tem acento, tá? Aí, antes que vocês perguntem, sim, nós tivemos uma alteração com a última reforma. Se vocês lembram, a gente tinha, por exemplo, herói. E alguns livros, inclusive, ainda vão trazer, os que não passaram pela reforma, essas palavrinhas aqui, ó, acentuadas, ok? Por quê? Isso é importante saber para concurso. Antes da reforma ortográfica, a regra era, se tem ditongo aberto, acentua. Não importava a posição. Então, se, ó, aqui ela é uma paroxítona, aqui ela é uma oxítona, não importava. Eu comecei a aula dizendo o quê? Que com a última reforma, a preocupação é sempre com a terminação. Então, aqui eu tenho uma oxítona terminada em ditongo aberto. E aqui, a terminação vai ser outra coisa que eu mostro depois em paroxítona. Então, ó, eu não tenho mais acento em heróico, em ideia, em joia, em assembleia e assim por diante, que é a nossa alteração de reforma. Isso é importante, isso a gente grava. Tá, Jonas, então a gente termina as regras das oxítonas pensando nas mesmas de monossílabas? Não. Aqui nós temos mais 2 acréscimos. Nós temos terminação em e terminação em ens. Beleza? Então, ó, eu tenho, por exemplo, amém. Ninguém, ou um simples parabéns. Então, agora a gente tem as regras completas. Oxítonas serão acentuadas
se forem terminadas em A, E, O, beleza? Ditongo aberto são aqueles três, EI, EL e OI, ou EM e ENS. Fechou?